Em que tipo de obras literárias ou cinematográficas você pensa quando ouve a palavra fantástico? Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Alice no País das Maravilhas, Conan, o Bárbaro da Ciméria, O Mágico de Oz, Nárnia, Peter Pan? Ou talvez a tua cabeça te remeta aos contos de Edgar Allan Poe, Lovecraft, e quem sabe os livros do Gabriel Garcia Marques, que afinal de contas são classificados como realismo fantástico. E O Médico e o Monstro, do Stevenson, e O Frankenstein, da Mary Shelley, e os contos da Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Será que a Metamorfose, do Kafka? Bom, o fato é que nem todas essas obras aí pertencem ao que se costuma definir como o gênero fantástico. Na verdade, a maior parte delas sequer possui a estrutura que permita a gente classificar elas assim. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um esquema bem claro e funcional para vocês saberem identificar sem erro quando é que uma obra pode, de verdade, ser classificada nesse gênero. O vídeo vai ser dividido em duas partes, para não ficar muito longo, e na primeira parte, que é hoje, eu vou falar sobre as definições mais teóricas do que é o fantástico. Na semana que vem, eu volto com outro vídeo, com muitos exemplos e análises que vão deixar bem claro o que, afinal, faz uma obra pertencer a esse gênero. O conceito básico que eu gosto de usar para fazer análise e discussão de obras desse tipo é o da separação entre estranho, fantástico e maravilhoso, que é proposto como um método de análise neste livro aqui, Introdução à Literatura Fantástica, do Todorov, que foi publicado na França em 1970. De maneira bem resumida, o que o Todorov mostra é que a literatura fantástica pode ser definida como aquela que mantém o leitor num estado permanente de hesitação. E essa hesitação se dá em torno de um acontecimento inusitado, estranho, para o qual o leitor não sabe se haverá uma explicação natural ou sobrenatural. Então vamos ver. Esquematicamente, a gente pode traçar esse raciocínio mais ou menos assim. Tentar pôr a linha do raciocínio aqui em cima da minha cabeça. Bom, então vocês vejam que a gente tem uma linha onde a gente tem dois extremos que vão do natural para o sobrenatural. No lado natural, o que a gente tem é uma explicação para os acontecimentos misteriosos que segue as leis do mundo físico, tal como a gente o conhece. No lado do sobrenatural, a explicação para esses acontecimentos estranhos tem uma origem de ordem metafísica, fora da nossa experiência cotidiana, de fenômenos que não pertencem ao nosso mundo. E é justamente na falta de clareza sobre se os eventos que estão acontecendo são naturais ou sobrenaturais que reside o gênero fantástico. Bom, a ideia é que a gente possa usar essa linha aqui como base para analisar os elementos formais e estruturais de cada livro e localizar ele dentro desse espectro. E quanto mais próximo ao centro, mais próximo a gente está da morada de um fantástico puro. Disso, a gente pode refinar um pouco a nossa terminologia. Então aqui a gente consegue perceber que quanto mais para a esquerda ou para a direita do espectro, mais óbvias são as informações que a narrativa fornece para o leitor sobre a natureza dos fenômenos que estão acontecendo. E, portanto, com essa clareza, mais óbvia fica a pertença dessa narrativa a um dos dois gêneros vizinhos do fantástico, que são o estranho e o maravilhoso. O gênero estranho é aquele que ocorre quando nós temos uma explicação natural para os fenômenos, ou seja, algo regido pelas leis da física do mundo que nós conhecemos. Já o gênero maravilhoso ocorre quando é o sobrenatural que se impõe. E a verossimilhança da narrativa só se torna possível porque o leitor é capaz de assumir que está diante de um mundo onde operam lógicas próprias, diferente das lógicas e das leis físicas desse nosso mundo aqui. E então é possível a gente ainda dar mais um passinho e estabelecer dois pontos intermediários no meio do espectro. Então aqui, com a inclusão desses intermediários, que são o fantástico estranho e o fantástico maravilhoso, a gente amplia as nossas possibilidades críticas.
podendo entender e estudar melhor aquelas obras que, apesar de manterem o leitor por um bom tempo no estado de hesitação entre uma explicação ou outra, no fim das contas acabam caindo de cabeça numa explicação que leve ao estranho ou ao maravilhoso. Agora vamos lá. É claro que esse esquema não resume toda a explicação que o Todorov dá no livro. E é claro que também não dá conta de lidar com possíveis exceções ou casos mais difíceis. Mas de maneira geral é exatamente isso daí. Há uma ressalva que é feita pelo próprio Todorov que eu acho, no entanto, importante que a gente faça antes de ir para as análises e para os exemplos propriamente ditos. Ele faz um alerta sobre a alegoria e o lirismo. Segundo ele, o gesto alegórico e também o gesto poético ou lírico, que é aquele que está mais preocupado com a língua em si, com o tratamento lírico das palavras, esses gestos não podem ser considerados fantásticos. Isso porque os acontecimentos do fantástico, eles precisam dizer respeito a si mesmos. Eles não podem remeter a outros textos ou servir como signos de outros acontecimentos. É isso que acontece no caso da alegoria. Então, se vocês pensarem, por exemplo, numa obra como A Revolução dos Bichos, do George Orwell, ela não é uma obra do gênero fantástico e nem do gênero maravilhoso e nem do gênero estranho, porque ela é uma alegoria. Quer dizer, a situação de uma revolução de animais que se rebelam e tomam o controle político e administrativo da fazenda onde eles vivem não interessa por si, mas apenas como uma referência a um acontecimento histórico que ela alegoriza, que é o acontecimento da Revolução Russa de 1917. Pelo mesmo motivo, os acontecimentos do fantástico também não podem surgir da simples combinação lírica de palavras e fonemas que distorçam a realidade e gerem um efeito de sideração dos sentidos. Os textos de artistas surrealistas como o André Breton ou o Benjamin Péret e de simbolistas como o Rimbaud e o Baudelaire, eles possuem uma musicalidade bastante evocativa e são formas de poesia que nos remetem ao enfeitiçamento, ao sobrenatural, ao mágico. Mas o que está acontecendo, o que está em jogo nessas poesias, não é os acontecimentos sobrenaturais que gerem uma dúvida sobre a manutenção da ordem natural do nosso mundo ou não. O que está em jogo aí é a própria palavra, é a música das sílabas. Enfim, é esse mundo da poesia que não trabalha com uma lógica tão objetiva quanto é o mundo da narrativa e da prosa. Bom, mas eu imagino que só de ter dado uma olhada nesse esquema do Todorov que separa o fantástico dos seus vizinhos, estranho e maravilhoso, vocês já devem ter tido um monte de ideias, de exemplos, de narrativas fílmicas ou literárias ou até musicais que vocês conhecem e que vocês acham que podem se encaixar em um ou outro caso. Aí ficam as perguntas, será que, sei lá, o Sherlock Holmes se encaixa no fantástico? Será que O Senhor dos Anéis é maravilhoso? Será que Os Pássaros do Hitchcock é estranho? Eu diria que Os Pássaros do Hitchcock é um bom exemplo de fantástico. Mas bem, por enquanto eu vou deixar vocês fazendo aí a análise de vocês e em poucos dias eu volto com mais um vídeo onde eu vou fazer bastante análises de várias obras, muitos exemplos para ficar bem claro o que é o que. São obras que vocês certamente conhecem, muitas delas, porque são casos bem clássicos. Fiquem de olho porque eu acho que vai ser bem legal. E obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu fico muito grato pela atenção. Se puder deixar o like, quiser fazer a inscrição para acompanhar o conteúdo que eu venho postando aqui, sinta-se à vontade, eu também vou ficar muito grato se você fizer isso, e a gente se vê na semana que vem.